Ok, amém. Aí eu fico nervoso. Glória a Deus. Aí eu fico nervoso. Muita pressão. Amém. Abaixe sua cabeça. Vamos orar, pedir que Deus fale conosco. Senhor Deus, nós clamamos a Tua presença, Pai, para que o Senhor fale conosco através da Sua palavra, através daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nós Te pedimos, clamamos a Ti que o Teu Espírito Santo, Pai, toque os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas, Pai, para de acordo com a Sua palavra, mudar, Senhor Deus, e ser conforme a Sua vontade, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom, está aqui um desafio muito grande, né? Ainda mais depois de uma palavra poderosa da Mari semana passada, na terça-feira passada. Quem estava aqui sabe o tanto que foi uma palavra poderosa. Cadê a Mari? Achei a Mari. E palavra da Mari semana passada foi, nossa, a espada de dois gumes, né? Corta na ida e na volta. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, na palavra de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as características práticas da intercessão. Fala a pessoa do seu lado. Intercessão. A intercessão, ela é muito mais do que uma oração. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quem tem o hábito de orar aí? Eu tenho o hábito de orar. Orar, falar com Deus, conversar com Deus, orar em línguas, né? A palavra fala que orar em línguas é para nossa virtude, né? Mas para o nosso crescimento, né? Mas a intercessão, ela é muito mais que isso, né? A intercessão é um grande privilégio que Deus nos deu. Fala para a pessoa do seu lado, é um grande privilégio. E nesse privilégio, né? Esse privilégio, ele possui, como todas as coisas que Deus faz, características, né? Ele possui um processo, né? Fala a pessoa do seu lado, processo. Deus, ele trabalha através do processo. Não existe conquista sem processo. Até na nossa vida pessoal, né? Não tem conquista sem processo. Não existe, né? Você precisa ser treinado, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse processo prático da intercessão, para que você interceda por algo, para que você, né, interceda por algo na sua vida, um objetivo seu, para que você interceda pelo país, por alguém, um ente querido, alguém que esteja doente, que esteja com algum problema, né, até você mesmo, a sua vida, né, existem alguns aspectos práticos para que isso tenha força, tenha fogo, para que isso, né, realmente chame a atenção, né, do coração de Deus. E vocês vão entender isso, né? E você fala, nossa, Deus faz acepção? Não, Ele não faz. Mas nós temos um caminho, né, e temos uma direção que nós podemos seguir, né, para que Deus, Ele possa, né, estar nos escutando, escutar a nossa intercessão. E a primeira coisa que a gente precisa discutir aqui é o como. A intercessão é quando você pede algo, né? Mas não é simplesmente o pedir, né? Quando você intercede, você pede algo com um objetivo, né? Então, tem o como você pede, tá? A palavra de Deus, ela nos ensina aqui tudo, né? Vou dar um exemplo bem prático, né? Você quer, sei lá, às vezes você tem uma prova, às vezes tem algo para fazer no seu trabalho, né? E algo que você nunca fez. Esse algo que você nunca fez tem um como. E esse como vai te fazer chegar do outro lado, vai te fazer conquistar, vai te fazer ir além. Lá em Lucas 11, 9 e 10, Lucas 11, 9 e 10, pode abrir aqui, mas eu vou ler. Fala assim, ó: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe.
o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E nesse texto, né, nesses 2 versículos, tem uma grandiosidade, né, que se você não ficar atento, né, se não tiver o Espírito Santo, você não vê a grandiosidade desse versículo. Por quê? Um fato da nossa intercessão é que ela não pode ser uma intercessão falha. O que eu quero dizer com isso, né? O pessoal está me olhando aqui. O que eu quero dizer com isso, né? A sua intercessão não ser falha significa que você precisa ter persistência. Você precisa persistir. Você precisa insistir nessa oração. Você precisa insistir na sua oração, no seu clamor, né? Você não vai ver, você pode ler a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, em qualquer lugar. Não existe uma conquista sem perseverança. Então, se você não persevera, você não vai conquistar, né? Nós vivemos em um mundo, em um contexto que é muito mais fácil desistir do que continuar, né? Quem acha? É muito mais fácil desistir, né? Na verdade, o mundo maquina para que seja muito mais fácil desistir do que continuar. Mas desistir, você está abrindo mão de algo, né? Continuar, não. Então, esse texto aqui, ele nos mostra 3 coisinhas, né, no como. Eu estou falando sobre o como. A primeira, ele fala aqui, sobre pedir, né? Peçam e lhes será dado, né? E quando você pede, você não pede qualquer coisa, não é? Quando você, sei lá, era uma criança, ia pedir para o seu pai algo, né, tinha sempre um objetivo. Sempre que você pede, tem um objetivo, e aquilo que nós pedimos precisa ter um objetivo, você precisa saber, né, aquilo que você quer. Né? O cristão, ele precisa saber aquilo que ele quer, aquilo que ele quer conquistar. Né? Na vida, na nossa vida pessoal, no nosso ministério, né, no nosso trabalho, nós precisamos saber e entender o que nós precisamos conquistar em Deus. Né? Então, quando você pede, né, você tem que pedir com um direcionamento. Né? Qual a direção disso? E algo muito, muito importante que eu demorei também para entender, é que aquilo que nós pedimos para Deus, precisa estar debaixo do propósito. Fala a pessoa do seu lado, aquilo que você pede, precisa estar debaixo do propósito que Deus tem para você. Né? Então, é o primeiro, é o pedir. A segunda coisa que esse texto traz é sobre a busca. Ele fala, busquem e encontrarão. Né? É sobre a busca. Você precisa entender que quando você busca, o buscar, ele fala sobre onde. Né? Quando você busca o que é onde? O que a gente acabou de falar. Né? Acabou de falar aqui sobre o que pedir, qual o objetivo. Mas onde você vai buscar isso? Né? Aonde você vai interceder, aonde você vai buscar, né, achar o objetivo da busca. E a terceira coisa que ele fala aqui é o que busca encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Fala a pessoa do seu lado, fala, se você bater, se você buscar e se você pedir da maneira certa, é certo que Deus vai te ouvir. E o bater, né, o bater é interessante, porque quando você pensa em bater, você bate onde? No obstáculo? Né? O bater é bater no obstáculo, né? Quem foi no parque por esses dias, tem lá os carrinhos de bate-bate, né? E aquilo ali é o que? Um obstáculo que está na sua frente, é algo que te impede, é uma barreira. Então, olha só que interessante. Nesse texto aqui, no como pedir, ele traz 3 coisas muito importantes. O pedir, né, identificar a necessidade, o buscar, né, saber onde buscar esse objeto da busca, né, e o bater,
né, quebrar essa barreira, quebrar essa resistência, né? Porque tudo aquilo que nós buscamos em Deus, né, tudo aquilo que nós buscamos, existe uma resistência, né? Existe algo para você que resiste, para você conquistar, para você quebrar aquela barreira. Vou dar um exemplo muito prático aqui, para se formar na faculdade, né? O que você tem que resistir? É os 4 anos, 5 anos, 6 anos de curso, né? E aí você precisa resistir, você precisa bater até conseguir, né? O cristão, ele pede, muitas vezes, de uma forma simples, né, reivindicando, né, algo para a sua vida. E assim nós fazemos, né? Quando nós pedimos, é algo simples, faz parte da sua vida. Desde que você era criança, você não sabia falar, você pedia, né? Ou chorava, né, pedindo comida, né? Ou chorava porque estava com dor em algum lugar, né? Criancinha tem muita cólica. Então, o pedir faz parte, é quase que um ato passivo. Quase que um ato passivo. O que é um ato passivo? É algo que você não pensa para fazer, né? É algo que você não precisa colocar esforço para que aquilo seja feito. Mas aí quando a gente vai olhar, né, para o buscar e para o bater, nós entendemos que é necessário de nós um ato ativo, né? Então o pedir, a gente pode dizer que é algo passivo, algo que você faz no seu dia a dia. Pensa em uma coisa que você faz há muito tempo e você faz aquilo, né, de uma forma que ninguém mais faz, né? Você faz aquilo sem olhar, né? O buscar e o bater, já não. Você precisa colocar o quê? Uma força, uma energia, né? Uma força e uma energia para buscar, né, esses objetivos e tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque nada vem fácil, nada é fácil. Mas quando você entende que você é filho de Deus, herdeiro de muitas promessas, você entende que fica fácil buscar e bater. Mas muitos cristãos, muitas pessoas, né, elas ficam ali no primeiro nível. Só nesse primeiro nível de pedir, né, agem como criança diante do Pai. E quando Deus não dá na hora que a pessoa quer, né, esperneia, bota a culpa em Deus se alguma coisa não aconteceu, né, fala que Deus não é justo, que Deus não está ouvindo, que Deus não está olhando por você. Muita gente faz isso, muitas pessoas fazem isso, né? Muitas pessoas acham que nós fazemos trocas com Deus, né? Deus não faz trocas. Poxa, eu vou lá na igreja, vou chegar mais cedo, eu vou limpar o chão da igreja antes do culto começar e Deus vai fazer tal coisa na minha vida, né? Se você entende assim, eu te convido hoje a mudar o seu coração, o seu pensamento. Porque a maior bênção já é sua, de graça, é a salvação. Mas a Bíblia nos fala lá, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amar é o quê? É atitude, é buscar, né, é bater, é colocar força. Então a sua intercessão, ela precisa ter isso, né? Você não pode agir, né, como uma pessoa que não entende que o tempo de Deus é diferente do seu. Nós somos pessoas e vivemos em um mundo imediatista, totalmente imediatista. Quem tem micro-ondas em casa? Quem tem micro-ondas em casa? Né? Quem coloca a comida a esquentar no micro-ondas e fica olhando lá para ver se passa mais rápido? Às vezes a gente coloca lá e nem espera e fica lá, né? Poxa, ó, tá faltando só 5 segundos, deixa eu tirar que já tá bom. Ou às vezes você está com muita pressa, né? Isso muitos jovens fazem isso, está com muita pressa, passa no McDonald's. Com 3 minutos você já pagou e já está comendo. Um mundo imediatista,
né? Mas nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso. Fala para a pessoa do seu lado, o tempo de Deus não é o seu tempo. E quando nós alcançamos um nível de maturidade com Deus, né, onde nós entendemos que o pedir dentro da nossa intercessão, ele depende de buscar e de bater, quando nós alcançamos essa maturidade, né, essa maturidade espiritual, essa maturidade, né, de mente, de pensamento, isso é uma maturidade. Você entender que as coisas não acontecem da forma que você quer, é maturidade. Né? Mas em Deus, né, quando nós alcançamos um nível de maturidade maior, Deus, Ele nos direciona para uma experiência mais profunda. A palavra nos ensina que aquilo que está, né, aquilo que é os segredos de Deus são revelados, né, debaixo da presença, debaixo de maturidade, debaixo de relacionamento. Então tem que ter relacionamento. Não tem como você viver uma vida, por exemplo, com uma pessoa ou uma amizade que você não entre, não fala com a pessoa com a outra pessoa. Não tem como ter uma amizade madura, né? Não tem como ter um relacionamento maduro longe, sem o relacionamento. Então, nós precisamos entender que para alcançar essa experiência profunda, nós precisamos ter disposição, né? Quando Deus te leva a bater, quando Deus te leva a buscar, quando Deus te leva, né, a pedir, buscar e bater, é porque Ele tem algo para você. Mas nós precisamos conquistar, entender que a conquista é algo divino, é algo de Deus, né? Por quê? Porque Deus tem tantas promessas para nós, Ele deu tantas promessas para nós, né? Eu não me lembro o número agora, mas são muitas promessas que a Bíblia tem para nós. Mas como é que nós conquistamos isso? Né? É dessa forma. E aí, né, isso traz para a gente mais alguns aspectos, né? Então nós precisamos conhecer. Fala a pessoa do seu lado, você precisa conhecer as estratégias da intercessão, para que a sua oração tenha poder. E muitas vezes, né? Quem aqui nunca tentou na própria força, né? Ou arrependimento, a gente tenta na própria força. A gente acha que dá conta, né? A gente batalha, mas parece que as coisas não andam, parece que não vai para frente. Parece que a gente não cresce, né? Às vezes você faz tanto sacrifício e não rompe. Deus está te levando a buscar e bater. Bata. Atravesse essa dificuldade, atravesse essa barreira. Né? Então vamos lá. Quando nós encontramos, né, essa barreira onde nós precisamos bater, nós precisamos da direção de Deus, né, para que nós possamos bater também nas portas corretas. Ir no lugar certo, saber aonde, como, a maneira correta. O segundo ponto sobre a intercessão é o tempo de qualidade. Né? Tempo de qualidade é até uma característica, né? É uma das linguagens de amor, né? O tempo de qualidade. Lá em Malaquias 1, 7 e 8, né? A gente conhece Malaquias, né? Que fala sobre o povo, né? Você fala Malaquias, já vem o 3:10 na cabeça, Malaquias 3:10, mas é Malaquias 1, 7 e 8. Fala assim, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora que trazerem animais aleijados e doentes como oferta?
Também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. O que Deus estava querendo dizer aqui? Ele não estava falando para o povo sobre ofertar ou não. Ele estava falando com o povo, né, trazendo exortação, corrigindo sobre a qualidade da oferta. Isso é muito forte. É sobre a qualidade daquilo que você entrega para Deus. E aí eu te pergunto, onde está o seu melhor? Onde você coloca o melhor da sua força? Onde você coloca o melhor da sua vida? Né? Nós precisamos nos perguntar isso. Por quê? Porque o nosso melhor precisa estar no altar de Deus, no propósito. Né? E o tempo de qualidade é essencial. É essencial. Né? Num relacionamento aí, tem bastante casado, precisa de tempo de qualidade, é na verdade. Os pastores nos ensinam que tem que ter um dia só para ter o tempo com a família. Né? Isso é tempo de qualidade. Fala a pessoa do seu lado, fala, ainda mais com Deus. E muitas vezes no nosso coração, Deus, Ele é a coisa mais importante, mas nós nos esquecemos de ter um tempo de qualidade com Ele. Nós esquecemos de ter um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra. Né? E não tem como você conhecer alguém se você não tiver tempo de qualidade. Tá? Então, Deus ele não estava rejeitando aquelas ofertas. Nesse momento aqui, Ele estava ensinando que nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. Né? Para Deus nós não podemos dar resto. Com Deus nós não podemos pensar dessa forma. Muitas vezes, né, eu já passei, por exemplo, em alguns momentos de eu chegar e falar, cara, eu não tenho dinheiro do dízimo na minha conta se eu pagar tudo que eu tenho que pagar. Mas eu não vou deixar de devolver o meu dízimo. Né, falo, o dar eu entendo que tudo que eu tenho vem de Deus, então eu estou devolvendo. Né, e eu não deixei, nunca fiz isso. Né, deixar de devolver o meu dízimo, deixar de trazer essa oferta. Ah, mas como é que você fez? Cara, algum milagre aconteceu e deu tudo certo. Estou aqui hoje. Né? Algum milagre aconteceu e deu tudo certo. Né? Então, precisamos entender que a qualidade é muito melhor do que a quantidade. Porque a quantidade vai depender da realidade que você tem. Mas se aquilo é de coração, se aquilo é verdadeiro, se aquilo é algo que realmente faz, que nós temos a visão errada de que a gente vem a Deus com uma oferta do que sobra. Mas Deus está falando comigo também. Está falando muito comigo. Né? Mas a oferta que você dá a Deus precisa ser a prioridade. E nós não ofertamos só o dinheiro, não é só o dízimo. Você oferta também é uma oferta, é um louvor. Você está com Ele, você ofertar o teu tempo. Nós temos 24 horas no nosso dia e nós precisamos entender que precisamos administrar esse tempo. Tempo é vida. Deus te deu para que você pudesse administrar. Né? E nesse tempo precisa ter qualidade. Esse tempo com Deus precisa de qualidade. E muitas vezes, né, nós vemos essa realidade do povo se repetindo, desse povo aqui. Nós vemos a realidade se repetindo, né, entregando, sendo medíocre, né, com Deus. Medíocre é alguém mediano, sendo medíocre com Deus, não dando o melhor, não entregando o melhor. Então, Deus ele deseja de nós um tempo de qualidade para encontrá-lo.
Você pode buscar, né? Poxa, eu vou começar a buscar a Deus e Ele vai falar comigo, e eu vou orar hoje, Ele vai falar comigo. Ele vai. Ele pode. Mas se você não perseverar nisso, você não vai conquistar. Você fala, poxa, eu quero ouvir a Deus. Persevere. Peça. Porque quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais você tem intimidade e mais sensibilidade. Tá? Então, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Um cristão que não tem uma vida de oração, né, de rotina, né, você precisa ter uma rotina, né, um cristão que tem uma vida de oração de qualquer maneira, dificilmente terá uma força espiritual para enfrentar os desafios. Né, um cristão que ele leva isso de qualquer maneira, ele tem o seu espiritual o quê? Cheio de altos e baixos, né? Espiritualmente hoje está assim, espiritualmente amanhã está de outra maneira, né? Então nós precisamos entender que isso precisa ter, né, uma rotina, uma repetição, mas não é aquela rotina que você faz, né, no automático. Isso não pode, buscar a Deus não pode ser automático para nós. Você precisa entender, né, que mesmo você não querendo estar aqui num culto de terça-feira, no meio da semana, você estar aqui é uma oportunidade, não uma obrigação. Estar aqui é uma oportunidade, né, e não algo aleatório, que alguém te chamou para estar aqui, você não está aqui por acaso. E no nosso contexto, né, no sistema que nós vivemos hoje, no Centro de Obras, nós ouvimos falar muito sobre o sistema, né, do anticristo, né? E nesse sistema, ele trabalha para roubar o nosso tempo, para roubar aquilo que seria o melhor de Deus, do nosso tempo, né? Quem aí, ultimamente, acha que o tempo está passando muito mais rápido do que antigamente, do que antes? Não é? Está passando muito rápido. Eu até estava falando com o pastor há um tempo atrás, né, sobre como o mundo tem sido solícito com a gente, né, em questão do tempo, em questão do trabalho. Parece que a correria é tão grande que muitas vezes eu olho, se já é sexta-feira, e falo, Jesus, passou e eu não vi, né? Mas é o que? É o sistema do anticristo roubando o melhor que você tem. Então, nós precisamos entender que quando há consagração, sempre haverá tempo para orar. Quem já ouviu aquela frase que fala assim, tempo é relativo? A pessoa fala, mas eu não vou porque eu não tenho tempo. O tempo ele é relativo, sabe a quê? A prioridade. Aquilo que você prioriza tem tempo. Então, entender isso é um fator crucial para nós, né? Porque aquilo que você dá prioridade, você faz, você coloca um tempo, né? Às vezes, sei lá, por exemplo, o médico falou que você precisava fazer exercício físico porque a sua saúde estava ruim, né? Você precisou priorizar aquilo. Você fala, nossa, eu não tenho tempo. Agora você vai ter que arrumar tempo, que a sua saúde não está boa, né? Então, nosso relacionamento com Deus é assim. Nós sempre teremos tempo quando dermos a oração a sua devida importância. É a prioridade. Priorize Deus na sua vida. E às vezes nós pensamos, né, que priorizar Deus é falar, poxa, eu vou no culto na terça, né? Eu vou no culto no sábado, no Arena Jovem. Eu vou no culto no domingo, né? Sei lá, eu participo da reunião de quarta-feira com a pastora, né, amanhã com as mulheres. Eu participo das orações. O buscar vai além, né? Aquilo que Deus, olha só, o poder que Deus tem para transformar a sua vida aqui na igreja, ouvindo a palavra, é muito maior quando o seu coração já vem
preparado para receber. E como é que você se prepara para receber? Com intimidade, buscando. Porque quanto mais você busca, mais você quer. Quanto mais, eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas eu tenho criado uma prática de orar 3 vezes no dia, né? Eu convidei o pessoal do Arena para fazer isso também. 3 vezes no dia. E muitas vezes você fala, nossa, mas orar 3 vezes no dia eu não consigo. A qualidade é muito melhor do que a quantidade, né? Às vezes a gente pensa, fala, poxa, então eu tenho que fazer isso muito, né, todo dia. Talvez não. Por quê? Porque depende do teu relacionamento com Deus. Você vai entender qual momento, quanto tempo, né, você precisa clamar. E é igual não sei se todos aqui ou a maioria já tentou aprender a tocar algum violão, algum instrumento, tocar algum instrumento. Não é você tocar 4 horas uma vez por semana. É você tocar, né, você ensaiar, né, 1 hora todos os dias. O teu aproveitamento vai ser muito melhor, né? E assim é com Deus. Nosso relacionamento com Ele precisa ser todos os dias. Quem almoça e janta aqui? Você alimenta o seu corpo, o teu espírito alimentado quando você fala com Deus, quando você conversa com Deus. E é lógico, poxa, você está falando que a minha vida com Deus é prioridade. Sim, mas a nossa família também é prioridade, né? O nosso trabalho também é prioridade. Então nós precisamos entender que cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem o seu espaço, e precisa ter, né, a prioridade na sua vida. Hoje igual assim, né, geralmente quando a gente está pregando, o pessoal fica quietinho, né, fica quieto, e eu gosto da célula, porque a gente discute, a gente fala, né, tem abertura para as pessoas falarem, né, mas o ouvir, você estar aqui para ouvir da palavra de Deus, né, dê o seu 100%, isso é algo que o bispo Lucas ele ensina. Você não tem que dividir a tua vida, não, no meu trabalho eu dou 40%, em Deus é 40%, na minha família é 20%. Não, dê o seu 100% naquilo que você estiver fazendo. Dê o seu 100% naquilo que você estiver fazendo. Então, aproveite o momento que Deus está falando com você, que é um momento, né, que é o culto tão curto da semana, né, aproveite, dê o seu melhor, né, chegue com o coração escancarado, aberto. Eu tenho trabalhado isso em mim, né, de chegar e falar, Deus, eu estou aberto para tudo, vem e rasga, né, vem com tudo. Então, faça isso, né. E tem algumas coisas, né, a mais. Por exemplo, às vezes a pessoa gosta de orar de madrugada, né, acordar de madrugada para orar. Só que muitas vezes o nosso corpo ele não se acostuma com isso. Isso pode gerar um desgaste, né? E não é isso que Deus deseja. Não é isso que é. Eu não vi o de 20, hein? Não é isso que é a qualidade. Vamos lá. Ai, meu Deus. Lá em João 3, de 6 a 10, fala assim, ó, chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. E Pedro respondeu, falou, não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu Pedro, né? Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Olha isso, que forte, hein? Então o Pedro respondeu, falou, então Senhor, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Aí Jesus responde para ele, fala, Pedrão, quem já banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos,
mas nem todos, né? Aqui fala, mas nem todos que estão limpos. Né? Que Jesus quis falar aqui com Pedro, e ele quer falar conosco com apenas lavar os pés, né? O corpo, ele é lavado pela presença, pela palavra de Deus, mas os nossos pés representam aquilo que tem contato com o mundo, e nós precisamos lavar os nossos pés, né? E Jesus, ele fez isso para representar que o seu contato com o mundo, né, ele precisa ser lavado, né? E ali os pés de Pedro, ele representava isso, por estar em contato com o mundo. As nossas mentes, elas são bombardeadas todos os dias, né? Todos os dias a nossa mente é bombardeada, né? Seja internet, em todo lugar, o mundo, ele quer te influenciar de alguma forma para te tirar de perto de Deus. Em todo lugar, não é só não na igreja, aqui você está perto de Deus. Mas aí você se preocupa, né? Quanto tempo eu devo orar? Né? A Bíblia não fala, você tem que orar tanto tempo, você tem que repetir tal oração tantas vezes. Não é bíblico isso, não está na palavra, né? Mas o relacionamento com Deus vai nos dar o tempo que nós precisamos para ser limpos e lavados, né? O relacionamento com Deus nos leva a essa maturidade. O terceiro ponto é o lugar, é ter um lugar apropriado, tá? Lá em Marcos 1,35 fala assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Olha só, Jesus levantou de madrugada, não tinha ninguém acordado, não tinha ninguém de pé. Ele podia orar ali? Podia, mas ele foi buscar um lugar apropriado, né? Lá em Mateus 6 fala assim, mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará, né? Então, Deus, ele nos ensinou que nós devemos ir para o nosso quarto, ir para o nosso secreto buscar a Deus, né? O buscar a Deus é um ato de intimidade. Não tem como você ter intimidade em um meio, né, onde tem outras pessoas, em um contexto que não tem nada a ver com a busca com Deus, né? Não estou falando aqui que você não pode estar lá no seu trabalho intercedendo, né? Às vezes eu faço muito isso, né? Eu estou lá no meu trabalho, né, e Deus fala, traz um sentimento de orar, né, interceder, e eu oro naquele momento, mesmo estando trabalhando, né? Já aconteceu algumas vezes quando eu estava trabalhando no presencial, né, Deus falar tão forte no meu coração, de eu sair, né, da onde eu estava, ir para o banheiro, e ali eu intercedi, ali eu orei, né? Então é buscar um lugar apropriado, né, para encontrar a presença de Deus. Assim como quando nós nos encontramos com alguém, não é tão gostoso você marcar um churrasco, né, como o pastor fala sempre, né, chamar o irmãozinho do lado para marcar um churrasco. É tão bom você fazer isso, né, ou sei lá, ir comer uma comida japonesa, ou nas próprias reuniões, né, que a galera faz, vamos fazer uma reunião de negócio, é sempre em algum lugar, não é, Oswaldo? É sempre em algum lugar que você... Então vocês conseguem entender? Conseguem entender isso? Né? A presença de Deus, ela é muito preciosa para você tentar se encontrar com Ele em qualquer lugar. Ele está disponível em qualquer lugar, mas dê a preciosidade, né? Dê a importância para isso. Lá em Deuteronômio 27:6, fala assim, façam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas, e sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Então, Deus, ele se agrada da privacidade, de um lugar apropriado, é o que esse texto mostra. Ele se agrada da prioridade de um lugar apropriado, né? E diversas vezes, Deus vem falar, por exemplo, com Abraão. A gente encontra lá em Gênesis 12, né, nos carvalhos, que era um lugar apropriado, onde Deus geralmente falava com Abraão, né? Então, é importante um ambiente, né,
confortável para isso. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Se você não assistiu, assiste. É um filme maravilhoso, muito, muito top, né? E é muito engraçado que quando a pessoa entra, e eu não vou dar spoiler não, mas já dando, né? A pessoa entra no quarto assim, nossa, por isso que eu estou fervendo. Entra no quarto, eu falo, nossa, tem alguma coisa diferente nesse quarto, tem alguma coisa aqui que não está certo, né? Porque onde você busca, ali a presença de Deus impregna, sabe? É igual quando a pessoa olha para você e fala assim, nossa, tem alguma coisa diferente. Você fala, tem mesmo. O quarto ponto, algo muito difícil para nós como seres humanos, é a disciplina. Muito difícil. Você sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele foi feito para guardar energia. Né? O nosso corpo, ele tende a guardar energia. Né? As gordurinhas a mais, é energia guardada, que ele está achando que ele vai ficar sem, e aí ele fica guardando. Né? Assim a nossa mente funciona, para guardar energia. E quando nós buscamos, nós nos dispomos de uma energia. Então, ter disciplina é difícil. Ter disciplina de ir para a academia, ó, Deus está falando comigo, todo dia, né? Sem falhar. Não sei se Deus está falando com você também. Ter disciplina para ler a palavra todos os dias sem falhar. Ter disciplina para orar 3 vezes ao dia. Igual o desafio que eu dei para a galera do Arena. 3 vezes ao dia, né? Ter essa disciplina. Se quisermos nos tornar intercessores eficazes, nós não podemos fazer isso sem a disciplina. Né? É fundamental, ela vai determinar. A disciplina é determinante em tudo na nossa vida, em tudo. Quem nunca, eu não sei se eu perguntei isso antes, né? Começou algo e parou no meio do caminho, né? Ou pensou em algo, parou antes de começar. Por quê? É difícil ter disciplina. Mas para ser disciplinado, nós precisamos de treinamento. Fala para a pessoa do seu lado, treinamento. Fala para ela, então ore todos os dias. Tem uma frase muito interessante, que ela fala assim, as pessoas falam que nós precisamos de força de vontade, né? Mas muitas vezes nós não temos vontade. Né? Fala, vou tirar a força de uma vontade que eu não tenho. Mas a disciplina vai te mostrar que o caminho de Deus é perfeito. Essa disciplina em orar, em buscar, em ler a palavra, ter esse relacionamento com Deus. Né? Daniel, quando ele orou durante 21 dias, lá em Daniel 10, 2 a 5, né, se você estiver anotando, ele orou durante 21 dias seguidos ali, parecia que nada ia acontecer, nada estava acontecendo, né, mas tinha uma guerra espiritual, uma guerra, né, nas regiões celestiais. Daniel, provavelmente, ele quis abandonar o posto de oração, porque nada acontecia. E muitas vezes nós nos encontramos aí, poxa, nada acontece, nada vai para frente. A pastora falou sobre José na terça, no domingo, né? A palavra do Arena foi sobre José também, e hoje eu vou falar também sobre José. Ele passou 13 anos sendo perseverante para conquistar aquilo que Deus tinha para ele. Se não for 13 é mais. Né, que ele foi vendido, é 13, né? Não errei não. Eu prefiro 14, né? 13 não. 14. Brincadeira. Então, ele passou, ele perseverou, ele foi forte, ele continuou, foi vendido pelos próprios irmãos, né? Mas ele continuou, ele foi disciplinado, entendendo que Deus, né, não ia abandoná-lo. Deus não vai te abandonar, não quebre a sua aliança com Deus, porque Deus está demorando, o tempo dele não é o nosso. Então tenha disciplina, treine. No início é difícil, no início é complicado. Quando você fala, agora eu vou ler a Bíblia todos os dias, e vai ser difícil, vai ser custoso, porque você precisa colocar uma força, porque o seu corpo ainda não entende que você precisa daquilo. E nós precisamos fazer algo até que nosso corpo e nossa mente entendam que nós precisamos disso. É igual fazer academia, né? Fazer até você entender que você precisa daquilo.
Há uma tendência da carne, quando confrontada com a santidade de Deus, de tentar escapar das opressões. Quem aqui já se sentiu oprimido? Eu tenho uma realidade para te contar aqui que talvez vai chocar muita gente, assim como, né, não que eu não sabia disso, mas eu falei, cara, é verdade. E nossa tendência é tentar escapar da pressão, da opressão, essa é a nossa tendência. Mas nós precisamos ter disciplina, porque nós não sofremos apenas pressões do mundo das trevas, por meio de desânimo, sono ou cansaço, mas também sofremos por parte do Senhor e sua presença. Entenda isso, né? Não é que Deus traz opressão para a sua vida, mas Deus ele usa a pressão para que você se torne alguém melhor. E muitas vezes, sei lá, até uma direção de um líder te trouxe pressão porque você acha aquilo muito difícil, ou você acha que você não vai dar conta, né? Mas você vai e faz, né? Isso é aquilo que Deus coloca, né? Talvez, eu estou finalizando. O exemplo de Abraão, Deus pediu o Isaac, né? Tudo que Abraão tinha. O que Abraão fez nessa pressão? Falou, poxa, Deus está me pedindo para sacrificar o único filho que eu tenho. Imagina a pressão. Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Olha só isso. Aí você vai falar, cara, mas isso não faz sentido. As coisas de Deus não fazem sentido para quem não está em Deus. Então nós precisamos estar em Deus. Então entenda, não fuja da pressão, porque muitas vezes a pressão é a porta que você precisa bater. A pressão é o obstáculo que você precisa romper. É o caso também, é o caso de muitos homens de Deus, assim como Moisés, que passou ele pastoreou por 40 anos os rebanhos do sogro, no deserto. José também, que passou por muitas tribulações e foi vitorioso. Davi, que fugiu de Saul, né? Davi ele fugiu, ele foi se esconder numa caverna. O pastor já pregou sobre isso, sobre a caverna de Adulão, né? E ali Davi ele foi formado. Aí você fala, nossa, mas ele fugiu, foi para uma caverna. E ali tinha muito fugitivo, bandido, né? Pessoas que a sociedade julgava não serem pessoas boas, fugiam, né, para essa caverna. E foi ali que Davi formou o pessoal que, né, reinou junto com ele, os 12 dele, os discípulos dele, né? Foi no fogo. E nós somos formados no fogo, né? Enfim. João Batista, né, que saiu do deserto, também é um exemplo extremo de uma vida disciplinada e dura. João Batista. O quinto e último ponto é a obediência. Fala a pessoa do seu lado, obediência. Quando nós alcançamos um nível de relacionamento com Deus, um nível bom, né? Quando nós alcançamos um nível de relacionamento com Deus profundo, nós começamos a entender as direções de Deus. E aí quando nós entendemos, nós ouvimos e obedecemos. Então não adianta, e assim, eu vou dar um exemplo aqui, a gente já vai finalizar, que foi algo que a gente ouviu no centro de obras, né, durante uma oração, o nosso bispo, o bispo Hugo, dando exemplo, né, e lá na igreja, lá em São Paulo, na igreja do bispo Hugo, eles orando, né, e aconteceu que no meio daquela oração, daquele mover, Deus falou no coração de alguém que falou, vai lá, ora por fulano, para curar o joelho dele. Né, e essa pessoa falou, será que isso é da minha cabeça? O que será que é isso? Né? Será que isso é real mesmo? Será que realmente isso vem de Deus mesmo? E aí aquela pessoa, né, se perguntando isso, e aí de repente alguém levanta, né, alguém vai em direção, né, da pessoa que iria receber a oração, vai lá e ora.
E a pessoa que era para ter ido no início, olha aquilo e fala: Deus, eu preciso de mais do Senhor para discernir da sua presença, né? Então, nós precisamos discernir de Deus, ter intimidade, né? Quando alguém te liga, você já conhece a voz e fala: e aí, tudo bem, fulano e tal. Para conhecer a voz é necessária intimidade. A voz de Deus, para nós conhecermos, nós precisamos de ter intimidade com Deus, né? Então, para ser o intercessor diante de Deus, é necessário que sejamos obedientes, é necessário que nós sejamos disciplinados, é necessário que nós tenhamos vida com Deus todos os dias, né? E a intercessão não é só um ministério. Poxa, é um ministério que eu vou interceder pelas pessoas. Não, pelas pessoas, ou pela igreja, ou pelo Brasil. Não, é algo que nós precisamos praticar. Porque quando você intercede, né, você está travando lutas espirituais, né, travando as lutas espirituais. E quanto mais você intercede, mais você é vitorioso. E quanto mais vitória, né, mais você tem força, né? Davi ele reinou, ele reinou sobre o povo. Davi ele tinha muita força, né? Davi, o povo de Deus era temido porque Davi ganhava muitas guerras. A guerra que Davi estava, eles não perdiam, né? Então, ele tinha força, né? E a nossa força, ela não vem no nosso braço, ela vem de Deus. Amém? Então, fique de pé, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Peça para que Deus te mostre em quais desses pontos você tem deixado a desejar, né? Se é no como, se você precisa aprender o como, se é a busca, se é bater, se é o tempo de qualidade, né? Se é o lugar apropriado. Talvez você busca, mas não tem um lugar apropriado. Talvez você até busca, mas sem disciplina, né? Sem obediência. Talvez você não obedece porque você não ouve a voz de Deus. Então comece a orar, fala para Deus: Deus, traz no meu coração a tua realidade, traz no meu coração a vontade do Senhor, que eu possa assimilar. Fala para Ele que eu possa, Senhor Deus, que eu possa pegar de tudo que o Senhor tem para mim, que eu possa aprender que eu preciso dessa vida de oração, que eu preciso dessa vida de intercessão, que eu preciso entender que a minha luta não é contra a carne, mas contra principados, contra potestades, que a minha luta é no espiritual. Fala para Ele, fala: Senhor Deus, eu coloco o meu coração diante do Senhor, para que o Senhor mova conforme a tua vontade, conforme o teu poder. Fala para Ele: eu quero experimentar um novo nível com o Senhor, eu quero experimentar um novo nível com a presença do Senhor, eu quero ser cheio do Senhor até transbordar, eu quero ser cheio do Senhor para discernir a tua voz, para discernir as situações, para discernir as formas como o Senhor fala comigo. Fala para Ele, fala: Deus, eu quero, eu desejo isso, eu desejo ser cheio, eu desejo romper os limites, eu desejo romper os limites do que eu já conquistei, daquilo que eu já alcancei. É isso que nós desejamos do Senhor, Pai. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, para que o Senhor venha trabalhar em nosso coração, Pai.